estiver transmitindo. Né? Já está transmitindo. Graça e paz, queridos. Vocês veem como é que eu fico ligada, né? Cadu, quando estiver transmitindo, me avisa ele. Já está transmitindo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Seja muito bem-vindo à live da Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara. Hoje imersão, especialmente hoje nossa imersão é online. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que onde você estiver também, que Deus te abençoe. Você pode estar na sua casa, no seu trabalho, na sua condução, ou então até mesmo indo para a igreja. Que Deus abençoe. Eu vou fazer rapidinho aqui, eu vou compartilhar aqui Deixa eu receber aqui no meu Facebook, que eu ainda não consegui receber aqui o aviso. Recebi agora. Vou compartilhar aqui no grupo. Compartilha aí na sua casa, que a gente vai começar a imersão. Tia Kátia, que Deus abençoe. Deixa eu compartilhar aqui. Copiar o link. Deixa eu ir lá pro grupo. Compartilhar aqui nos grupos. Vamos lá. E que Deus abençoe nossas vidas. O grupo das amadas irmãs. Se você ainda não conhece o grupo das nossas irmãs, o grupo das prudentes, você tem a oportunidade de participar conosco. Ó, botei aí prudentes, botei aí no grupo. Vamos botar lá na Escola Bíblica Dominical. Tô indo para lá agora. Tô aqui nos grupos ligados. No grupo do WhatsApp, no grupo da EBD, no grupo das mulheres empreendedoras. Você ainda não faz parte desses grupos da nossa igreja? Queridão, querida, você está perdendo tempo. Entra nos nossos grupos, que Deus tem muito para falar contigo. EBD também. Entrei aqui e pronto. Todo mundo recebeu o link. Todo mundo está compartilhando o link nesse momento. Glória a Deus por isso. E vamos entrar na nossa imersão. Com quem eu tenho que cumprimentar aqui? Agora eu volto para a página do Facebook. E quem eu cumprimento? Tia Kátia Monteiro, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor fale contigo nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tia Kátia Monteiro, que Deus abençoe a sua vida. Hoje... eu tô com som, deixa eu tirar o som aqui. Pronto. Vamos falar algo muito importante nessa noite. Deixa eu acertar aqui o laptop. Pronto. Prontinho. A gente vai estar falando hoje, nessa imersão especial, nossa igreja tem estudado sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nos cativa, porque fala da igreja. Perseguição da igreja, conversões, provações dos apóstolos, transformação de mente, né? Batismo com o Espírito Santo, pregações, ministérios, o arrebatamento de Filipe, o crescimento da igreja, chamada de Barnabé. A gente vai falar sobre Dorcas, a gente vai falar sobre Priscila, a gente vai falar sobre Ananias. Então é muito, mas é muito conteúdo num livro tão rico que é o livro de Atos dos Apóstolos. Eu digo que o livro de Atos dos Apóstolos é um verdadeiro Netflix. Ali você tem aventura, ali você tem drama, ali você tem mistérios. E a gente vai mergulhar nesses mistérios de Deus nessa hora. Tia Mira, que Deus abençoe sua vida, tia. E a gente vai estar mergulhando nesses mistérios maravilhosos de Deus. O que Deus tem para falar conosco? Por que o Senhor está ministrando sobre a igreja, falando tanto desse ano que se iniciou de 2023, alertando a igreja? Porque muitos sinais do reino, né, a gente está vendo que estão se realizando. Muitos sinais estão realizando a nossa volta. Então é esse momento. É o momento da igreja estar viva. O momento da igreja prestar atenção na palavra do Senhor. O momento da igreja permitir que o Espírito Santo opere, que o Espírito Santo fale. Então o momento da igreja é quebrar preconceitos e levar o evangelho a lugares que são muito difíceis de serem levados. Mas que hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia, a gente pode contar com essa tecnologia, com essa bênção que o Senhor tem ministrado, que é a ciência, que tem se multiplicado. Então, vamos utilizar, vamos pregar o Evangelho, vamos levar o Evangelho, e hoje a gente vai mergulhar justamente sobre isso. Conversão do apóstolo Paulo. Vamos falar sobre essa trajetória, porque muitas coisas sobre a conversão de Paulo
testificam da nossa vida hoje. Etapas de transformação, mudança de visão, sabe? Mudança de pensamento, metanoia, tá? Então a gente vai crescer espiritualmente como Paulo cresceu. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possa falar, para que nós possamos ver. Abre o nosso coração para que possamos receber e possamos ruminar essa palavra hoje. Amém? Vamos orar? E no final da live a gente vai estar dando os avisos, vamos estar informando sobre os dízimos e as ofertas, mas vamos mergulhar dessa passagem bíblica tão linda que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque a tua igreja está reunida. Muito obrigado, Senhor, porque estamos ligados contigo. Muito obrigado por esse período, ó Deus, de imersão. Pai, que possamos realmente mergulhar sobre a vida desse apóstolo. Esse apóstolo que foi tão usado por ti. Esse apóstolo que teve a sua vida mudada em 360 graus. Da mesma forma que tu mudaste as nossas vidas. Da mesma forma que tu tens um propósito para cada um de nós. Faz-nos refletir sobre essa história. Faz-nos refletir, ó Pai, sobre este capítulo. Vai se revelando a nós. Se revela a cada pessoa que vai entrar. Se revela a cada pessoa que já está assistindo essa live. Se revela aquelas pessoas que hão de assistir, meu Pai. Usa a tua igreja. Usa o teu povo. Também te pedimos, Senhor, para que alcance as pessoas que nesse momento estão em leitos de hospitais. As pessoas que estão saindo do seu trabalho. As pessoas que estão na condução. Livra de todo mal. Guarda os teus filhos. Aqueles que estão nos ouvindo agora, onde quer que estejam, guarda que eles possam receber a tua palavra. Fala com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos começar? Estudo do livro de Atos dos Apóstolos, especificamente hoje, capítulo 9. Capítulo 9 é um estudo onde veremos uma mudança radical na vida de um homem, que ele vem chamado Paulo, seu nome romano, e depois ele assume uma identidade judaica, um nome judeu, e muda seu nome para Saulo. Saulo, na verdade, eu vou falar primeiro em Paulo, que era como ele, sua característica romana, sua identidade romana. Paulo era implacável em sua perseguição contra a igreja, né? Ele estava indo em direção à cidade de Damasco para carcerar os cristãos, matar cristãos. Nós vemos a participação de Paulo no capítulo 8, onde ele observa, onde ele compactua, né, com o assassinato de Estevão, mas mesmo como nada foge ao poder de Deus, nada foge ao controle de Deus, existe um propósito para todas as coisas. No entanto, existe na vida de Paulo, no decorrer da vida de Paulo, há uma intervenção divina, tá? Que deu fim aos seus dias de perseguidor e aonde transforma ele num servo de Deus, onde justamente ele vira essa chave, onde geralmente ele chega nessa transformação, ele sai daquela identidade romana de Paulo e ele parte para agora uma característica espiritual, uma identidade espiritual com seu nome transformado em Saulo, um nome judeu, da mesma forma que o Senhor faz conosco, enquanto estávamos debaixo de um jugo do mundo, nós vivíamos de uma forma, né? Nós éramos conhecidos como, talvez muitos, como os improváveis, não é verdade? Mas aí quando nós temos o nosso encontro com Deus, Deus muda a nossa história, Deus vira a chave da nossa vida. Nós começamos a assumir características de nossa identidade que nós não tínhamos antes. Deus muda a nossa visão, Deus transforma o nosso ser, Deus transforma até mesmo a nossa aparência para que seja manifesta a sua glória através de cada um de nós. Nos tornamos cartas de Deus nessa geração, nos tornamos cartas de Deus nesse mundo. E Paulo vem trazendo isso para cada um de nós. Paulo era justamente a âncora que os líderes judeus precisavam para perseguir a igreja. E Deus pega essa âncora e começa a transformar para benefício do evangelho e para crescimento da igreja. Deus é magnífico, a forma com que ele age também é magnífica. Então a gente vai estar trabalhando sobre isso nessa noite, tá? Ao passo
que a mudança de Paulo para Saulo foi surpreendente e impactante, tanto para os líderes judeus quanto para a igreja. Vai impactar os líderes judeus porque eles não estavam esperando isso. E vai impactar a igreja porque a igreja tem um choque. E muitos da igreja demoram muito para acreditar. Mas aquele homem estava vindo, era um perseguidor. Aquele homem estava matando. Aquele homem estava jogando muitos cristãos em cárceres. E como é que agora ele vem dizer que é meu irmão em Cristo? E como é que agora ele vem dizer que ele está pregando o evangelho? Será que realmente houve essa transformação? Será que realmente esse homem se converteu? Será que não é a chamada pegadinha? É diferente dos dias de hoje, não. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Queridos, precisamos ter visão de Deus. Precisamos quebrar os nossos preconceitos. Precisamos crer na palavra e ativar aquilo que diz a palavra de Deus. Por mais ruim que uma pessoa possa ser, por mais perversa que uma pessoa possa ser, a partir do momento que ela realmente, veja bem, que ela se arrepende e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, assim como a Bíblia diz que dos seus pecados eu não me lembro mais, o Senhor transforma aquela vida e nós não temos o direito de lançar em rosto dessa nova criatura o seu passado. Mas nós temos que glorificar a Deus pela sua transformação, levantar as mãos para o céu e agradecer ao Senhor porque Ele teve a sua vida transformada. E como é que eu sei que essa pessoa teve a sua vida transformada? Pelos sinais. Pelos sinais a gente vai ver isso. Muitas vezes nós como cristãos não deixamos tantos sinais de cristianismo como aquele que está saindo da lama agora e está se convertendo. Precisamos acordar e ver que nós não temos o direito de apontar dedo de acusação para ninguém. Todos somos passíveis de erro. João diz, filhinhos, se pecardes, tende um advogado, se apresenta diante de Deus. Então é nisso que a gente vai entrar nessa hora. Transformação, mudança, giro de 360 graus, virada de chave. Isso acontece na vida de todos nós. Aconteceu na nossa vida, pode acontecer na vida de qualquer familiar nosso que não conheça ainda o Evangelho ou que não tenha tido realmente o verdadeiro encontro com o Evangelho, porque Paulo conhecia a palavra, Paulo conhecia a Torá, Paulo era um dos melhores alunos de Gamaliel. Para Paulo, os do caminho, porque era assim que os cristãos eram chamados, os cristãos convertidos pelo cristianismo na época do Evangelho. Você que já leu o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 do livro de Atos, você vai saber isso. E quem está na nossa escola bíblica dominical, essa lição já está sendo dada. A gente já vai para o capítulo 10 agora, né? Nesse domingo vamos estar dando o capítulo 10 da escola bíblica dominical. Então, os cristãos eram conhecidos como os do caminho. E como é que eles se identificavam? Faziam o desenho de um peixe. Desenhavam sempre um peixe, porque peixe era o símbolo da chamada multiplicação, da multiplicação que o Senhor fez, lembra do monte? 5 pães e 2 peixinhos. Então fazia-se o sinal de um peixe, o sinal do cristianismo, e eram conhecidos como os do caminho. Eram justamente esses que Paulo perseguia. Então imagina a cena de um filme. Paulo, um homem, aquele judeu, né? Aquele judeu fiel, tá? Cidadão romano, mas um judeu fiel às suas origens, só a Torá. Para ele só existia Iavé, ou seja, Javé para muitos, Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele tinha a lei mosaica como sua base de absolutamente tudo, foi criado assim, viveu assim e foi um dos maiores, e era um dos maiores alunos da escola, na época, a escola de teologia da época de Gamaliel. Grandes líderes judeus, ele recebeu cartas, Paulo recebeu cartas de líderes. Paulo tinha o aval de muitos líderes judeus para a perseguição da igreja. Então ele era um homem muito respeitado. Ele era respeitado, ele era temido, ele era poliglota, ele era o cara top da vez. Então onde Paulo chegava, as portas se abriram. Se abriam. Onde Paulo chegava, as portas se abriam. Então imagina eu dizer que eu sou amigo de Paulo, que eu conheço Paulo. Caramba, é o top da vez. E é sobre essa transformação que a gente vai falar. Vamos lá. Abre a sua Bíblia. Já te dei uma grande introdução do capítulo 9. Então agora você vai abrir sua Bíblia no capítulo 9. A gente vai ler do verso 1 até o verso 9. Leiamos todos juntos. Enquanto isso,
Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Saulo aqui, na verdade ele ainda era Paulo, né? Era um jovem bem destemido e desde cedo ele foi alimentado pela doutrina ensinada pelos esses líderes judeus que a gente acabou de falar. Então, destruir a seita, porque hoje do caminho, embora fossem cristãos, embora fossem os cristãos convertidos que faziam parte da igreja, como nós hoje somos a igreja de Cristo, para Paulo, para aqueles líderes judeus, eles eram tidos como seita. Para Paulo, para aqueles líderes judeus, nós, igreja, éramos como hereges. Então, isso foi muitas vezes um dos motivos da crucificação de Jesus. Lembra quando Jesus tem aquele julgamento falso, porque nenhum homem poderia ser julgado à noite e na calada da noite, da escondida. Eles tinham que ser julgados durante o dia, na visibilidade de todos, né? E Jesus foi julgado erroneamente. Então, Jesus foi acusado de quê? De se dizer filho de Deus, de ser chamado como filho de Deus, dizer que ele era filho do Deus Altíssimo. Isso foi uma das acusações. Por isso, Paulo passa a perseguir a igreja e ele, como o texto bíblico já explica para cada um de nós, ele recebe essas cartas, e essas cartas são justamente para isso, para perseguir aqueles do caminho. Só que nessa trajetória que ele sai de onde ele está e caminha até Damasco, nessa viagem que ele leva até Damasco, ele tem um encontro com Deus. E aí, nesse encontro com Deus, você vai ver que o Senhor chama por Saulo, porque me persegues, e ele automaticamente ele reconhece e fala: quem és, Senhor? Mas quando Jesus fala com ele, ele responde: quem és, Senhor? Isso já nos remete a uma outra revelação do Espírito. A palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Em nenhum momento, ainda que Paulo estivesse agindo errado, mas Paulo estava agindo dentro da sua visão errônea, dentro da sua visão mosaica, dentro da sua visão da letra, dentro do peso da letra. Paulo achava que estava agindo certo por defender a Torá, por defender Yahvé. Paulo ainda não tinha tido encontro para perceber que existia algo muito mais profundo. Paulo ainda não tinha tido encontro para perceber que o Espírito Santo agora já não pairava, mas que o Espírito Santo habitava dentro. Paulo ainda não conseguia entender, porque ele precisava ter um encontro para que o seu coração fosse quebrado, para que aquele jugo de pecado fosse quebrado, para que aquele jugo de autossuficiência fosse quebrado. Então Paulo tem esse encontro com o Senhor, porque o Senhor precisava transformar aquela vida. E eu posso te dizer plenamente, querido, tudo que Deus faz, existe um propósito. Deus não faz nada sem propósito. E quando o Senhor entra, nada impede o agir de Deus. Paulo, quando tem esse encontro, o impacto é tão grande que ele não pergunta de quem é a voz. Ele reconhece a voz e diz: quem és, Senhor?
E esse Senhor não é letra minúscula. Esse Senhor na sua Bíblia, na minha Bíblia, está em letra maiúscula, porque ele reconhece que aquela voz é algo sobrenatural e que vinha de Deus. Ali já se cumpre: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. Paulo era ovelha, ainda que estivesse vivendo fora do conhecimento dos do caminho. Existem muitas ovelhas aí fora e o nosso papel é levar o evangelho a cada uma delas. Eu creio em nome de Jesus. Deus vai nos usar como igreja, Deus já está usando a sua igreja, agora a gente começa a mergulhar nisso. Nós somos esse instrumento que Deus quer usar para levar o evangelho a muitas criaturas. Nós somos esse instrumento para levar a palavra de Deus a muitas criaturas. Chega da gente ficar na nossa área de conforto. Chega da gente ficar só observando de longe. Chega da gente ficar só no online dizendo glória a Deus e aleluia. Já é o momento da gente começar a pregar a palavra de Deus, sim. Quando eu tiver oportunidade, eu posso na feira, eu posso abençoar e dizer para o oferante que Deus te abençoe, muito obrigado por esse alimento, que Deus abençoe as suas vendas. Você pode falar para o seu amigo de trabalho ou para o seu amigo onde você estiver, que Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor te tenha um dia de paz. Eu quando pego o Uber, quando eu chego dentro do Uber, eu pego o Uber e o motorista vai conversando comigo, eu não perco a oportunidade de falar assim: é verdade, mas Deus está nos abençoando, mas Deus está vendo, Deus abençoe o seu dia, que o seu dia de trabalho seja próspero, que Jesus te abençoe, meu abençoado, porque nós temos já é tempo da igreja começar a profetizar e a desejar sobre as pessoas essa luz, essa paz, esse momento de Deus na vida do outro. Eu vejo muitas pessoas andando nas ruas e dizendo que a situação tá ruim, a coisa tá feia, e o bicho tá pegando. E, irmão, a coisa tá feia e daqui para pior, porque é isso que a Bíblia diz. Apocalipse diz que as coisas só vão piorar. A Bíblia não diz que as coisas vão melhorar. Só diz que vão piorar. O nosso papel aqui como igreja é levar esse evangelho. Começa a mergulhar nessa imersão. Você, onde você estiver, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, você pode sim desejar um bom dia. Você pode sim dizer que Deus abençoe a sua vida. Você pode sim chegar no supermercado e falar: bom dia, abençoado, para a caixa. Eu moro perto do supermercado aqui, eu falo: bom dia, abençoada. E a caixa já abre um sorriso e o tratamento já é diferente. Por quê? Porque já recebe uma palavra de estímulo, uma palavra da parte de Deus. Esse é o nosso papel. Paulo aqui reconhece como igreja que existe uma virada de chave ali, sabe? Muitas vezes Deus só quer usar um gesto seu para virar a chave. Paulo foi no caminho, a Bíblia vai dizer que Paulo escutou a voz e os seus olhos foram cerrados e que ele precisou da ajuda de outras pessoas para levá-lo até Damasco. O que eu vejo aqui? Deus tinha outros planos para Saulo. Enquanto ele caminhava para Damasco, o intuito dele era perseguir a igreja. Mas quando Deus entra, Deus muda a história. Qual é o teu intuito hoje? Deixa Deus entrar para mudar esse quadro. Qual é o teu intuito agora? Deixa Deus entrar para mudar esse quadro. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Deixa Deus agir como tem que ser feito. Não impeça o agir de Deus. Porque Paulo, mesmo não conhecendo Jesus, ele não impediu o agir de Deus na vida dele. Quando ele ouve a voz, ele acata. Muitas vezes nós, que conhecemos Deus, que temos experiências com Deus, que vivemos da misericórdia de Deus, que o Espírito Santo habita dentro de nós, Deus fala conosco 1, 2, 3, 4 vezes e a gente não abre o nosso coração para ouvir o que Deus quer falar. Agora é o momento, é agora, a hora, já, porque nosso Deus é um Deus de já. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer te falar. Muitas vezes você está indo numa direção e Deus já quer mudar esse rumo há muito tempo. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus conversar contigo. Deus chama Paulo no meio de uma viagem. Muitas vezes Deus coloca eu já vi Deus colocar pessoas no leito do hospital, sabe por quê ali? Porque ali ele fica em oração e ele consegue ouvir Deus.
Muitas vezes no nosso dia a dia, o nosso corre-corre é tamanho, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para ficar na internet, a gente tem tempo para ver televisão, tem tempo para ver novela, tem tempo para trabalhar, mas não para 5 minutos para conversar com Deus e ouvir o que Papai do Céu quer pra gente hoje. Será que a gente está preparado para aquilo que Deus quer pra gente hoje? Paulo, sem conhecer ainda Jesus Cristo, ele acolheu e disse: és tu, Senhor, então eu vou seguir. Ele ainda estava com seus olhos vendados, mas ele não queria saber em que direção ele iria. Ele só queria seguir o que a voz estava falando para ele. Os nossos olhos já foram abertos há muito tempo, igreja. E a gente muitas vezes não segue a voz de Deus. A gente segue a voz do nosso coração. A gente segue a voz da nossa vontade. A gente segue a voz do irmãozinho. A gente segue a voz da irmãzinha. A gente segue a voz de todo mundo, mas não segue a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a voz de Deus nos confronta. Porque a voz de Deus, ela não vai fazer aquilo que nós queremos. A voz de Deus vai nos pedir aquilo que justamente vai nos confrontar, como fez com Ananias. A voz de Deus vai pedir aquilo que justamente vai nos encostar na parede, como fez com Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus jogou a real para Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Já está na hora da gente tirar, sabe? A gente parar de dar desculpa para o nosso pecado. Nós temos o hábito de dizer que isso foi uma fraqueza, chamar o pecado de fraqueza. Não, pecado é pecado. Se a gente mente, é pecado, não é fraqueza. Se a gente engana, é pecado, não é fraqueza, sabe? Se a gente deixa de fazer aquilo que Deus mandou, é pecado, não é fraqueza. A gente tem que parar de terceirizar a culpa. Porque quando Jesus jogou no peito e falou para Paulo: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. O que Paulo fez? Paulo abaixou a cabeça e disse: eu vou seguir. Eu vou seguir. Está na hora da gente reconhecer que é o momento de parar com os nossos achismos e seguir aquilo que Deus falou. Não tem mais momento de dizer: eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, é o que Deus determinou e acabou. Deus não tem plano B. Deus é único. Ou eu sigo o plano de Deus, ou eu não sigo, queridão. É essa a determinação do Senhor. Sabe? É isso que a igreja precisa. Você está compreendendo? Se você está compreendendo o que eu estou falando, coloca um amém aqui, por favor. É isso que a igreja precisa tomar ciência, sabe? Que Deus é Deus e Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Nós não somos movidos, presta atenção, nós não somos movidos por uma energia boa. Nós não somos movidos, entendeu? Pelo que eu tô sentindo. Não, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus fala conosco todos os dias. Como? Através da sua palavra. Você é que não lê. É diferente. Todos os dias Deus tem algo para falar conosco. Todos os dias Deus tem algo para se revelar a cada um de nós. Basta pegar a Bíblia e ler a palavra. Nós não temos esse hábito. Eu estou dizendo nós, igreja, porque eu tenho certeza que a maior parte dos cristãos faz isso. Mas infelizmente ainda temos muitos cristãos que ainda não leem a palavra de Deus, ou só leem quando precisam, ou só leem quando necessitam de algum resgate. Queridos, Deus é muito maior do que isso. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Nós não temos que seguir os sinais, nós temos que seguir Jesus. Os sinais que nos seguirão. Por quê? Porque nós estamos seguindo Jesus. A gente tem que seguir o Senhor Jesus. Só Deus sabe da nossa trajetória. Porque a nossa trajetória está escrita na palma das nossas mãos. Deus sabia que Paulo iria para Damasco. E Deus sabia que aquele era o momento certo de mudar a trajetória de Paulo. Não eram os astros. Astros não tem poder nenhum. Não é horóscopo. Horóscopo não tem poder nenhum. Não é você. Você não tem poder nenhum. Deus sabe aonde temos que estar. Deus sabe o momento certo que vai girar a chave. Mas nós temos que estar o quê? Disponíveis ao agir de Deus.
Só existe um ser que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E o seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O seu nome é a estrela da manhã, a raiz de Davi, o lírio dos vales, aquele que era, que é e que há de vir. Tudo sempre foi sobre ele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Tudo se converte para ele. Não existe nada superior ao Senhor. E o diabo, que é o mal, ele está sujeito à vontade de Deus. Preste atenção nisso. Nada escapa dos controles do Senhor. Então, o que acontece nisso aqui? Você está vendo como é que o capítulo 9 de Atos abre para a gente um leque e a gente começa a ver, meu Deus, quanta coisa só nessa passagem de Damasco para o momento em que Paulo ouve a voz e ele se converte. Quantas coisas eu ainda faço hoje. Eu preciso mergulhar nisso e ver quantas vezes Deus já me balançou. Quantas vezes Deus já me sacudiu para falar comigo e eu preferi continuar com os olhos fechados, vedados para o que Deus quer falar. E um homem que não conhecia esse Deus Todo-Poderoso abriu o coração na primeira oportunidade. E Deus me dá oportunidade todos os dias, porque a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Vamos continuar aqui. Deus tinha outros planos para Saulo. O tempo que ele caminhava para Damasco para o intuito de encarcerar cristãos era o que Jesus queria para mudar a vida dele para sempre. Enquanto Saulo, estava sendo usado para aprisionar vidas, Jesus pega e dá uma girada de chave na vida dele, porque agora ele vai ser usado para libertar vidas. Esse é o nosso propósito na terra. Libertar vidas, levando o evangelho. A igreja e os líderes judeus ficaram perplexos diante da transformação improvável de Saulo, visto que agora ele também era um cristão e pregava corajosamente o nome de Jesus. Ele não tinha medo de pregar o nome do Senhor Jesus. Então Deus, quando chama Ananias, eu acho essa passagem linda também, porque Deus confronta Ananias. A gente não pode colocar em xeque a vontade de Deus. Você está entendendo, queridos? Quando Deus fala vai, você vai. Quando Deus fala fica, você fica. Quando Deus fala faça, você faça. Nunca, jamais coloque em xeque aquilo que Deus determinou para você ou para a sua vida. É preciso a igreja ter convicção. Muitas vezes a igreja não tem convicção daquilo que Deus está fazendo. Oi, Regininha, que Deus abençoe você, meu amor. Maria Aparecida, que Deus abençoe. Boa noite. Então, esse é o momento que o Senhor traz a existência para a igreja precisa estar convicta que ela nasceu para a pregação do evangelho. E outra coisa, igreja é para o pecador. Igreja é para o pecador. Que pecador? Todos nós. Todos nós, querido. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos todos pecadores. Necessitamos de estar todos os dias presentes no reino. Porque Deus chama isso na vida de Paulo. Deus tira a autossuficiência de Paulo e diz, Ananias, vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto é padecer pelo meu nome. Eu vou tirar essa autossuficiência dele. E no decorrer das suas cartas, depois que você concluir o livro de Atos dos Apóstolos e quiser decorrer pelas cartas de Paulo, Paulo vai descrever de uma maneira magnífica. Ele vai dizer que ele considera o conhecimento dele, toda aquela bagagem de conhecimento, e não era pouco conhecimento, o cara era poliglota, né? Então ele estudava muito, ele traz aquela bagagem de conhecimento, ele diz assim, diante da majestade de Deus, eu considero todo esse meu conhecimento como esterco, porque maior são os mistérios do Senhor. E que não sejamos levados, diz o apóstolo Paulo, por vento de doutrina, mas que possamos beber da fonte da água da vida, que é a sua palavra. A palavra é viva, a palavra é eficaz. Não tente trazer para a palavra de Deus uma roupagem que ela não tem. Palavra de Deus é palavra de Deus e acabou. A Bíblia diz que ele é como faca de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do nosso
coração. Palavra de Deus é a palavra de Deus. A gente não pode usar a palavra para colocar dentro das nossas possibilidades. Não, a palavra é a palavra e temos que viver mediante a sua palavra. Jesus disse, ai daquele que retirar ou incluir um tio a essa palavra. Então, queridos, o que Paulo está querendo trazer para a gente, o que a gente traz nessa conversão é viver na dependência do Evangelho. Viver na dependência do Senhor. Quando eu falo em dependência, eu digo dependência espiritual. Quando eu falo em dependência, eu digo se colocar no centro da vontade de Deus. Quando eu falo em dependência, eu digo colocar Deus acima de todas as coisas. Mas acima de todas as coisas, sim. Você ama o seu marido, mas primeiro Deus. Você ama o seu filho, mas primeiro Deus. Você ama o seu trabalho, primeiro Deus. Porque sem Deus você não vai ter filho. Sem Deus você não tem marido. Sem Deus você não tem nada. Porque quando ele deu o seu único filho como primícia, o pai não pensou duas vezes em oferecer Jesus como primícia para toda a humanidade. Ele deu o melhor. E muitas vezes a gente fica pensando o que a gente vai entregar para Deus. A gente fica ponderando o que a gente vai entregar para Deus. E a gente fica ponderando o lugar de Deus na nossa vida. Deus é tudo para mim, mas primeiro o pedido primeiro eu vou fazer aquilo que me convém. O tempo que sobrar eu dou para Deus. Tá errado. Tá errado. Deus não é sobra, ele é o centro de tudo. Preste atenção nisso. Deus não é sobra, ele é o centro de tudo. Oi, tia Glicelda. Que Deus abençoe a sua vida, querida. Vamos continuar aqui, senão eu não consigo fechar. Por conta desse esforço e dedicação dos apóstolos, a igreja encontrou, naquela época, tempos de paz. Quando eu falo dos apóstolos, eu estou incluindo Paulo nesse meio termo. Vamos ler do verso 10 até o verso 16, rapidamente, para a gente poder fechar esse comentário hoje. O tempo passa rápido nessa imersão de 19 horas e 48 minutos, né? Eu não me lembro o tempo que eu comecei, eu acho que eu comecei por volta das 19h15, então eu vou levar até mais 8h15, mas daqui a pouco eu termino, prometo aos irmãos. Vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos de 10 a 16. Paulo como instrumento escolhido. Deixa eu adiantar uma coisa rapidinho antes da leitura da palavra. A gente vai ver aqui, nesse capítulo 9, do verso 10 até o 16, como Paulo é um instrumento de Deus escolhido por Deus. Faz um link com a tua vida agora. Como é a forma que Deus usou para te trazer para o Evangelho. A forma que Deus te usou para poder te trazer para o reino e mudar a tua natureza. Porque Jesus transforma a nossa natureza. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que tirar aquilo, sabe? Aquilo tudo que é ruim e tentar ao máximo que seja lapidado a natureza do Mestre. A gente não vai conseguir 100%, mas se a gente conseguir pelo menos a metade, eu tenho certeza que a gente já alegra o coração de Deus, porque o Senhor está vendo esforço e está vendo arrependimento da nossa parte. Vamos ver Atos 9, de 10 a 16. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Tem muitas pessoas que pregam que depois que você aceita Jesus, você vai ter uma vida só de felicidade. Não foi isso que Jesus falou. Deus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Saulo
tem um encontro, o Senhor chama Ananias em visão, Ananias mesmo assim questiona, e o Senhor diz o quê? Eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Querido, ser cristão, a gente também encara muito sofrimento. A gente encara muita prova. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, para um irmãozinho, e vê, poxa, esse irmão é uma bênção. Tá sempre feliz, tá sempre sorrindo, tá sempre cantando, mas ninguém sabe a dificuldade, a luta que ele tá passando, só ele e Deus. E isso Deus fala para Ananias no secreto. Deus já revela a Ananias o que ele ia fazer na vida de Paulo. Quantas lutas você tem passado depois que você aceitou Jesus? Isso aqui é para a gente não desistir. Porque se com Jesus já é difícil, imagina sem ele. A gente não pode desistir do Deus que nos deu a vida. A gente não pode desistir do Deus que transformou e mudou a nossa trajetória. Em Damasco, Saulo fica 3 dias em jejum, aguardando outras informações celestiais e buscando ao Senhor. Mas espera aí, esse homem mal reconhecia Jesus, esse homem compactuou para o apedrejamento de Estevão. Como é que agora ele me faz jejum e fica 3 dias em oração? Querido, Deus age como quer, a hora que quer e da maneira que quer. Pegou aí a visão? Vou repetir, Deus age como quer, a hora que quer e da maneira que quer. E ele transforma do jeito que quer. 3 dias Jesus ficou aonde? Para transformar o mundo. Ele foi ao inferno e voltou, ressuscitou no 3º dia. Jonas fica 3 dias dentro da barriga de um peixe. Jesus diz que em 3 dias derribaria o templo e reconstruiria. E essa é uma visão espiritual. Em 3 dias, muita coisa pode acontecer se a gente se colocar na presença de Deus. 3 dias, muita coisa Deus pode fazer. A gente precisa estar ligado com Deus. 3 dias, Deus foi... Quantas revelações Deus foi dando para Paulo naqueles 3 dias? Ao ponto de dizer que ele ia sair dali, ele falou para Ananias, vai, porque ele é um instrumento. E dali ele vai sair transformado. Ele não precisou ficar meses e meses numa escola bíblica dominical. 3 dias para esse homem foi o suficiente para que Deus tivesse um encontro impactante com ele. Quanto tempo Deus está trazendo esses encontros para cada um de nós e a gente não se rende ao agir de Deus? Quantas oportunidades nós como igreja temos de sermos impactados pelo Espírito? Quantos jejum a gente deixou de fazer para buscar algo a mais de Deus? Quantas leituras bíblicas a gente deixou de fazer, de pegar essa oportunidade para buscar mais de Deus? Quantas orações a gente deixou de fazer para que o Senhor falasse ao nosso coração? E muitas vezes aqui, Paulo levou 3 dias. Mas diante do caminho para Damasco, Deus falou a ele no decorrer do caminho. Muitas vezes Deus quer falar contigo debaixo do chuveiro. Deus quer falar contigo você deitado lá na tua cama. Deus quer falar contigo quando você está ali na sua casa, sentado no sofá e está pensando em alguma coisa vendo da parte de Deus e só precisa que o coração se incline. Quantas vezes Deus já tentou falar contigo e porque nós não estamos ligados com o Espírito Santo, nós não conseguimos ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Paulo ficou 3 dias sendo ministrado diretamente pelo Espírito. 3 dias sendo ministrado pelo Espírito, porque ele fica 3 dias em jejum, em oração. Quanto tempo nós, como igreja, estamos permitindo que o Espírito Santo ministre em nossas vidas? A gente abre mão da escola bíblica dominical. A gente abre mão do culto. A gente abre mão de um monte de coisa, de oportunidades que Deus traz à existência para ministrar sobre nossas vidas.
Esse homem teve que ficar de olhos vendados, porque ele estava com as escamas nos olhos. Esse homem ficou de jejum para buscar 3 dias. Nós temos livre acesso ao trono. Quantas vezes Deus mobiliza céus e terras para ministrar sobre as nossas vidas e a gente se nega a sair da nossa zona de conforto para ouvir Deus? Cadu botou aqui, ó, Paulo era diferenciado. Era diferenciado. Ah, mas ele matou. Ele era diferenciado. Ah, mas ele compactuou com a perseguição da igreja. Ele era diferenciado. Você também é diferenciado. Só existe você na face da terra, não existe outro. Com o seu nome pode ter várias pessoas, mas só existe você. Mas o que você está fazendo para que essa diferença possa impactar o reino? É essa a questão. Aonde estamos nós, como igreja, no reino? Que lugar nós estamos ocupando no reino? Será que a gente está do lado de fora do portão? Porque Jesus deu um passaporte pra gente. Mas será que a gente teve coragem de entrar? Ele botou o nosso nome lá no livro da vida. Será que o nosso passaporte vai estar validado até o dia que ele volte? Só depende da gente. Isso aí não depende de mais ninguém. Não depende de pastor, não depende da irmãzinha, não depende da fé do outro, só depende de nós. Vamos encerrar. E Ananias foi pelo caminho, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, falou para ele sobre o Senhor Jesus, chama ele de irmão, e imediatamente as escamas caem do seu rosto. E Saulo começa a ter uma visão sobrenatural e uma postura sobrenatural do que Deus quer fazer. Deus quer liberar revelações. Deus quer liberar transformação. Deus quer liberar mudança. Deus quer liberar algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Permita Deus fazer algo sobrenatural na sua vida. Sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Porque o que os outros vão pensar não vai te levar para o céu. O que nos leva para o céu é continuar no centro da vontade de Deus. Lembre-se disso. Que o Senhor abençoe a sua vida. A gente está finalizando a imersão aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor continue falando contigo. E que nessa sexta-feira você possa mergulhar. Nessa quinta-feira. Você possa mergulhar nessas coisas que a gente falou aqui. Deus quer fazer. Eu preciso dar lugar ao Espírito Santo. A gente dá lugar a tantas coisas, né? A gente dá lugar à ira. A gente dá lugar à mágoa. A gente dá lugar à contrariedade. A gente dá lugar à fofoca, ao disse-me-disse. A gente dá lugar a um monte de coisa. E esquece muitas vezes de dar lugar para Deus. Nós dizemos que damos lugar para Deus, mas será que damos mesmo? Deus quer transformar muita coisa na vida da gente. E será que a gente permite que as escamas caiam dos nossos olhos? Porque quando as escamas caem dos nossos olhos, cai o preconceito. Cai o pré-julgamento. Caem as acusações, sabe? As escamas vão caindo. E a gente, ao invés de apontar o dedo, a gente quer trazer para perto e mostrar que o reino não é só nosso, mas o reino atinge a toda e qualquer criatura que quiser fazer parte do reino de Jesus Cristo. E a gente começa a levar essa palavra a toda e qualquer criatura. Para isso a gente tem minutos com Deus, para isso a gente tem escola bíblica dominical, para isso a gente tem culto, para isso a gente tem eventos na igreja, para que diversas formas, a multiforma de Deus possa operar. Lembra da passagem bíblica? Antes eu falava através dos pais, pelos profetas, mas agora eu falo pelo Espírito, com cada um de vós, sabe? Essa palavra tem que bater no nosso coração. Deus quer nos usar
como cartas nessa terra. Somos cartas de Deus. Somos. Porque na nossa testa a palavra de Deus diz que vós fostes selados com o Espírito. Nós fomos, o Espírito Santo agora habita dentro. Nós fomos selados com o selo do Espírito. A nossa fala precisa ser diferente. O nosso comportamento precisa ser diferente. As nossas atitudes precisam ser diferentes. De vez em quando a gente vai titubear. Nós não somos perfeitos. De vez em quando a gente vai pisar fora. Nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia também diz que a gente pode se arrepender, pedir perdão dos nossos pecados e voltar para o caminho certo. Não dá para permanecer no erro. Mas a gente tem que sair dessa autoconfiança de que nós podemos tudo e que nada vai nos abater. Mentira! Nós somos humanos, nós ficamos abatidos, nós choramos, nós ficamos tristes, nós nos decepcionamos, mas em nada, em absolutamente nada, podemos desistir ou colocar de lado a palavra de Deus e o Senhor, que é o centro de tudo nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue falando. Tinha umas coisas aqui pra gente falar. A gente ia falar sobre água e vinho, né? A transformação da vida de Paulo de água para vinho, a transformação dele nas sinagogas. As sinagogas que antes ele perseguia, agora ele entra para pregar. Essa transformação que a gente vê na nossa vida. Quantas vezes você já se olhou no espelho e falou, caramba, Deus me transformou mesmo, porque se fosse a Patrícia de antigamente... Quantas vezes aí, hein, Regininha, tu já falou assim, caramba aí, se fosse a Regina de antigamente, eu já tinha feito isso assim há muito tempo. Quantas vezes, Catinha, você falou, se fosse a Cátia de antigamente, já tinha feito isso há muito tempo. Jesus transforma, queridos. E às vezes a gente não percebe que Deus está, sabe? Deus está agindo nos mínimos detalhes na nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar agora. A gente vai orar, a gente vai agradecer ao Senhor por essa imersão. Quero também agradecer ao Senhor e aos irmãos que estão contribuindo com os dízimos, com as ofertas. Queridos, muito obrigado. Muito obrigado, que você não sabe a bênção que você tem liberado para a igreja. Os dízimos, as ofertas, as coisas que você tem doado, sabe? O coração quebrantado para a obra do Senhor. Quantas coisas você tem abençoado a nossa igreja. E eu vou te pedir um favor, continua abençoando o reino. Continua abençoando com o seu dízimo, com a sua oferta, sabe? Com o seu tempo. Eu não posso dizimar, eu não posso ofertar financeiramente, não tem problema. Mas eu posso contribuir com a oração. Eu posso contribuir com o meu tempo. Eu posso estar lá todo mundo junto, todo mundo em comunhão, trabalhando pela igreja, pela obra do Senhor. Não perde essa oportunidade em nome de Jesus. A gente vai orar agora pela Bolsa Apostólica da nossa igreja. A gente tem agora que pagar o aluguel. Tem um aluguel da igreja chegando aí, batendo na nossa porta. A gente precisa juntar esse dinheiro para pagar o aluguel, mas eu creio que em nome de Jesus, você é instrumento de Deus, eu sou instrumento de Deus, outros irmãos são instrumento de Deus, e Deus está levantando esse povo. A gente vai conseguir levantar essa quantia em nome de Jesus para pagar esse aluguel. A nossa igreja não vai ficar devendo absolutamente nada, pagando todas as contas, porque nós somos carta, nós somos instrumento, e Deus vai usar a nossa vida para isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite. Muito obrigada por essa imersão. Muito obrigado pelo teu agir nas nossas vidas. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, que tu falas conosco, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela transformação. Muito obrigado pelo fluir. Muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado porque tu nos resgatou e tu nos chama de filhos. E filhos por adoção, co-herdeiros, participantes do reino e herdeiros do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Nós apresentamos também a Bolsa Apostólica da nossa igreja. Senhor, movimenta agora os céus e terras. Movimenta agora o teu povo, meu Pai. Agora incomoda de perto, incomoda de longe agora. Traz os recursos necessários, Senhor. Tu sabes as nossas contas, as contas da nossa igreja, as finanças da nossa igreja. Tu conheces e tu sabes como se encontram. Movimenta os céus. Pai, nós cremos no milagre. Nós cremos no milagre. Nós cremos no milagre da multiplicação. Ainda que nós não estejamos vendo nada com nossos olhos naturais, mas tu estás fazendo. Tu estás fazendo, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, nessa hora. Traz em nome de Jesus.
Traz o recurso necessário. Nós te louvamos, nós te agradecemos e abençoa as finanças do teu povo, abençoa as finanças da tua igreja, abençoa as finanças da freguesia, da membresia, de cada pessoa. Vai abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu dar os avisos aqui. Eu não posso esquecer dos avisos, que a gente tem aviso essa semana. Começa na sexta-feira. Amanhã já tem aviso, tá? Amanhã tem um aviso muito importante. Tem live da família amanhã online, 0% presencial e 100% online. Gostaram dessa, né? Ó, a live de amanhã, eu vou repetir, isso aí vai pegar, hein? Isso aí vai pegar 0% presencial, 100% online, pelo Facebook, o Facebook da igreja. Live dos casais amanhã, falando sobre sacerdócio no lar. Autoritarismo não é a mesma coisa de autoridade de Deus, tá bom, querido? Tem diferença, tá bom, querido? Vai fazendo uma leitura aí. Não vem com esse teu autoritarismo que oprime, dizendo a mulher deve ser submissa ao seu marido. E vem com aquele autoritarismo que vai oprimir, não é isso que a Bíblia está dizendo, não, tá? A Bíblia está falando de uma submissão junto. Ela é costela, tá bom? A mulher não é chinelo, a mulher é costela. Do lado, mesma carne, vós sois uma carne. Então, ó, andando em comunhão e se sujeitando à vontade de Deus, porque ambos são um. Vai estar falando sobre isso amanhã na live, e a live vai ser com o irmão Manuel, a irmã Alcilene. Como convidados teremos pastor Pedro, da Igreja Batista Nova Jerusalém, lá da Tijuca, e a sua esposa, pastora Marise, um casal abençoado. Pastor Pedro é aquele do pastor do CrossFit. Eu acho o máximo ele postando o CrossFit dele, e isso é isso é um tapa pra mim, que eu preciso voltar pra academia, e eu vejo o pastor Pedro lá tirando onda no CrossFit. Eu acho isso o máximo do pastor Pedrão. Então, o pastor Pedro vai estar amanhã na live às 18 horas, junto com a sua esposa Marise. É o momento que você tem de você fazer todas as perguntas. Sabe, a Bíblia diz que Deus nos dá oportunidade. Você quer oportunidade para crescer? Você quer oportunidade para evoluir? Você quer oportunidade para poder, a sua mente poder abrir? Aproveita a live, queridão. Vai fazendo todas as perguntas. Pastor, eu sou uma mulher autoritária. O que eu faço? Pastor, eu sou um homem autoritário. O que eu faço? Vai aproveitando a live e vai fazendo pergunta, queridão. Vai fazendo pergunta, vai tirando a sua dúvida. Não perca essa oportunidade, porque Deus vai falar para cada um de nós e a gente vai ter que estar ao vivo nessa live, tá bom? Outra coisa muito importante, sábado, live dia 24, sábado dia 25, churrasco dos homens, comes e bebes dos homens, mas está aberto às esposas. Por quê? Vou te explicar por quê. A partir das 10 horas, haverá uma palavra abençoada, uma palestra para os homens, somente fechado para homens, e uma palavra abençoada, uma palestra abençoada para mulheres, somente fechada para mulheres. Tudo acontece na nossa igreja, Godofredo Viana, número 500. Hoje eu tô nota 1000 para os comerciais. Godofredo Viana, número 500. Quando é que começa? No sábado, a partir das 10 da manhã. Posso levar convidado ou convidada para o churrasco? Pode. Ela é solteira, pode ir? Pode, vai ficar nas mulheres. Ele é solteiro, pode ir? Pode, vai ficar nos homens. E como é que fica o pagamento do churrasco? Vai ser tudo rateado pelo número de pessoas que estiver presente no recinto. Ah, eu não posso pagar, posso ir? Pode. Pronto, você chega lá e avisa. Ó, a Paty deu a imersão na quinta-feira e ela falou que eu queria vir o churrasco, participar da palestra, até aqui na comunhão, mas eu não tenho condições de pagar hoje, mas eu quero participar. Irmão, vai que Deus provê todas essas coisas. Participa, o importante é você participar, amém? Qualquer dúvida, você fala lá com o pastor Jorge. O pastor Jorge é o pastor abençoado e está responsável pelos varões. Domingo, Escola Bíblica Dominical, às 16 horas. Domingo, 16 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 17 horas, ou logo depois da Escola Bíblica, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Deixa eu finalizar aqui. Hoje, dia 23 de março, quero dar parabéns à tia Cecília. Tia Cecília, meu amor, daqui a pouco eu vou marcar a senhora aí.
Parabéns, hoje é seu aniversário, porque amanhã é o meu. E não se esqueçam de mandar parabéns também, que eu gosto de receber parabéns. Amém? Que Deus abençoe. Finaliza aqui a nossa live. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade. Amém. Amém.